Falando em Gabriel Magalhães, vamos para o segue o líder, né, Fred Caldeira? Porque o Arsenal venceu mais uma, lei do ex imperando diante do Crystal Palace, gol do ex, primeiro gol dele com a camisa do Arsenal na Premier League, e o Arsenal abriu 4 pontos de vantagem, e o vice-colocado é o Bournemouth. Que loucura, hein? O G4 da Premier League tá uma delícia, né? Assim, o Bournemouth de vice-líder, o Sunderland de quarto colocado, minha gente. Imagina a E se Champions você vai mais Muito abaixo, bom, cara. Não, é, isso é pois um é. complô para que o Fred fale mais o nome dessa equipe. Isso, o nosso Bournemouth tá bem Boa. demais, Clarinha. Tá bem demais, cara. E o United tá na frente do Liverpool, hein? Atenção, que o mundo tá capotando por aqui. Cara, o Arsenal consegue abrir 6 do City e 7 do Liverpool, né? Mais do que os 4 para o Bournemouth, que a gente não imagina o Bournemouth chegando até o fim, infelizmente, brigando pelo título. Mas foi um joguinho bem mais ou menos do Arsenal, né? Assim, não conseguiu fazer muita coisa com a bola, não conseguiu atacar, mas também não sofreu. Cara, o Davi Raya, ele, se quiser levar uma cadeirinha de praia, ou nesse momento, na verdade, um cobertorzinho para ele ficar sentado ali no gol, eu fico imaginando o quanto que ele passa de frio, né? Assim, porque ele não tem que trabalhar. Só teve uma finalização, que nem foi uma finalização, foi uma disputa pelo alto ali com o Nketiah contra o Palace, e nenhuma nas outras duas rodadas anteriores da Premier League, né? Assim, a solidez defensiva do Arsenal é um negócio de maluco. 3 gols sofridos em 9 rodadas. A segunda melhor defesa tem 7, mais que o dobro. E Então, na assim, Champions não tomou gol, né? é... e na Champions não tomou gol. Arsenal e Inter, né? Acho que são os únicos que não Isso. sofreram gols nesse começo de Liga dos Campeões. E aí o Arsenal ele tá meio que num modo que é não sofrer gol e fazer gol de bola parada. Quando não faz de bola rolando. Mas o de bola parada está praticamente garantido. Mais de 50% dos gols do Arsenal são de bola parada nessa temporada. Assim, o Arsenal bola parada tem mais gols que outras 6 equipes da Premier League, tá? Só o Arsenal bola parada, não é o Arsenal completo. Então é impressionante. Dessa vez foi assim também. Bola no alto, Gabriel Magalhães ganhou. Ele que é o Pégaso desse Arsenal, ele ganha todas no alto. E aí a bola sobra pro Eze fazer um bonito gol na lei do ex imediata contra o Crystal Palace. Então, o Arsenal, entre mortos e feridos, né? Tem vários jogadores que saíram machucados, que estão machucados. Assim, o Arteta está conseguindo 3 pontos contra um adversário que tem muita qualidade. E quem diria ser o Arteta, né? Com esse futebol. A gente, assim, se a gente pensar o imaginário do futebol do Arteta, não seria esse 1-0 com essa super, assim, solidez defensiva. E, assim, eu acho incrível que ele consiga se adaptar ao que ele tem, a trabalhar com o que ele tem. E, assim, eficácia, meu amigo. Agora é aquele, talvez, Fredinho, seja aquele passinho a mais que a gente tá esperando do Arsenal, né? Que a gente tá, ok, beleza, o trabalho é ótimo, voltou a estar em competições europeias, mas é o ano que a gente quer o passo a mais, né? A gente precisa de um título importante aqui. Quem sabe de uma forma diferente? Afinal, fazendo sempre a mesma coisa, você tem sempre os mesmos resultados. Mudando alguma coisa, talvez você tenha um resultado diferente. O Arteta é o mais tiolista dos guardiolistas, né? É bizarro isso aí, assim, porque o Simeone tem uma fala muito impressionante dele em início de oitavas de final da Champions, que ele diz: se a partir de agora eu não sofrer nenhum gol, eu estou na final da Liga dos Campeões. Então, assim, que claramente a defesa era o ponto dele. E o Ancelotti sempre diz: o time que tem mais possibilidade de ganhar é o time que não sofre gols. Não é o que marca mais, é o que não sofre gols. E eu acho que o Arteta entendeu que a chave para ele transformar esse muito bom Arsenal dos últimos anos em um time que realmente pode transformar boas sensações e às vezes bom futebol em resultado é fechar a casinha. Então, se eu tenho que ganhar do Crystal Palace de 1-0, do Fulham de 1-0, de não sei quem de 1-0, eu vou fazer isso, porque é a forma mais rápida de eu conseguir chegar no resultado. Primeiro eu não sofro gols e depois eu vejo o seu marco. E geralmente ele marca. E o Fred disse, assim, a bola parada do Arsenal é um terror para qualquer rival. Porque eles fazem isso há anos e ninguém consegue decifrar os segredos para parar a bola parada do Arsenal. É absurdo isso aí.
Chegou a temporada do grande título do Arteta com o Arsenal, o Fred. Nossa, eu vou falar para vocês aqui. Se o Arsenal ganha a Champions ou a Premier League, o que eu vou atormentar Ricardinho Martins não tá escrito, viu? Já perdeu uma Pois é. piada com o PSG, perdeu outra piada com o Harry Kane, tá chegando a hora, eu tô sentindo que tá chegando esse momento. E aí o Quesada vai visitar a Bruja Mercedes mais uma vez, né? Vai ter que procurar. Exato. Ele vai ter que Vai ter que encontrar procurar. a Bruja Mercedes. Não, mas aí Cara, assim, até o eu vou Arsenal na é- Bruja Mercedes, meu amigo. Porque, veja bem, eu acho que a TNT deveria Também vou pagar criar uma uma passagem consulta. para exato. Todo mundo precisa consultar essa criatura. Exato. Cara, o Arsenal ele tá muito completo de elenco, né? Assim, defesa forte já tem algum tempo, bola parada forte já tem algum tempo. O que não tinha e tá fazendo efeito é elenco completo, e o que não tinha e não tá fazendo efeito ainda é um centroavante, né? Mas uma partida ruim do Gyökeres na Premier League, por sinal. Muito ruim contra o Palace. É, mas o elenco completo é impressionante. É isso, assim. A gente não fala da ausência do Odegaard, agora foram vários jogadores saindo. O Saliba saiu no intervalo, quem entrou muito bem, o Mosquera, né? O jogador que o Arsenal foi lá, pescou, e o colombiano foi bem, entrou bem no jogo e foi um bom parceiro para o Gabriel Magalhães. O Calafiori não joga, tem o Luiz Skelly, tem o Hincapié, que está começando a jogar agora depois de começar machucado depois de vir do Leverkusen. O Eze jogou no meio-campo e fez o gol sem o Odegaard. Então, esse elenco e esse cobertor mais longo do Arsenal tem sido uma diferença muito grande. Se não fosse isso, talvez já teria perdido pontos no meio do caminho por conta de tantos desfalques. E aí, ao passo que o Arsenal vem contribuindo bem com as expectativas, a gente tem do outro lado um Liverpool que chegou a ser o líder dessa Premier League e foi despencando num nível absurdo. Chegou à 4ª derrota seguida na Premier League, tá na 7ª colocação, despencou 4 posições nessa última rodada. E assim, é uma decepção, já dá pra gente falar que é um pouco decepcionante, pelo menos esse começo de temporada do Liverpool. Vocês esperavam mais? Eu vou começar com a Tati. Com certeza, para mim é decepcionante. Assim, quando tu vai ver, eu acabei de abrir aqui a sequência de jogos do Liverpool, é um empate, aí uma sequência de vitórias e de repente, que quase todos os times têm na temporada entrar num momento esquisito. E os times que conseguem alguma coisa nas temporadas, quando chega um momento esquisito, é os times que conseguem dar a volta nesse momento, não perdendo em sequência. Cara, o Liverpool só perde, assim, é um negócio absurdo. Então, eu acho que é sim decepção, porque esse Liverpool custou muito caro. É verdade que a gente não pode exigir que o dinheiro se transforme em futebol de uma hora para outra, porque existe uma necessidade de adaptação. É um Liverpool diferente com as peças, mas gastou muito. E vem de uma temporada que a gente tinha zero expectativa e que o Slot entregou tudo. Mas agora a gente duvida. Será que foi o Slot que entregou tudo ou será que era resquício do trabalho do Klopp? Então, agora o Liverpool está no momento em que a gente está duvidando da capacidade real desse Liverpool do Slot, porque a temporada passada parece que foi há 4 ou 5 anos atrás, porque agora mesmo não ficou nada daquilo ali, né? E a sensação Eu é tô que o apaixonado pelo início... escudo do Sunderland ali, Clarinha. Desculpa, só queria falar. O que eu acho engraçado do Liverpool é que a sensação é que o início do Liverpool da temporada passada era o que a gente tinha um receio, porque obviamente tinha uma troca importante com a saída do Klopp. E o início do Liverpool é muito bom, né? E é justamente o trabalho do Klopp. E a sensação é que cada vez mais que o Slot foi tentando, não sei se mexer mais ou tendo mais tempo de trabalho, o Liverpool foi piorando, né? Porque a reta final do Liverpool na temporada passada, apesar do título, não é boa. E aí a gente faz, ok, não, vamos ajeitar as coisas. O Slot que precisava de uma ou outra peça, contratou, então vai. E a sensação é que tá piorando, né? E é justamente o que não tem mais do Klopp, talvez. Então, primeiro que assim, nas últimas 4 rodadas é o mesmo número de derrotas do que em toda a Premier League passada. Então, assim, o Liverpool já empatou as 4 derrotas de toda a campanha do título inaugural do Slot. Eu vejo muito do Slot no título passado, tá? Eu não acho que é só resquício do Klopp. O que o Slot faz com Gravenberch e com Gakpo, principalmente, o Klopp não conseguia fazer.
Ele transforma esses dois jogadores e os coloca como jogadores essenciais, pilares desse Liverpool, campeão da Premier League passada. Agora, eu entendo que nessa temporada, com tantos reforços, você precise de entrosamento, mas se você olhar para o Bournemouth e olhar para o Sunderland, são dois times completamente diferentes que estão muito melhor, assim, do que o Liverpool. E os reforços já se adaptaram muito mais rapidamente. O problema para mim são dois principais que eu vejo no Liverpool nesse momento. Primeiro, que a gente não sabe qual é o meio-campo titular. Se você fizer, sei lá, perguntar na esquina de Liverpool qual é o meio-campo titular para 4 pessoas, você provavelmente vai ter 4 respostas diferentes, porque, com exceção do Gravenberch, que não jogou porque estava com algum problema físico, acho que não tem ninguém ali convencendo. O Szoboszlai está muito bem, mas se você não colocar o Szoboszlai na lateral direita, você vai ter que confiar no Bradley, porque o Frimpong já se machucou. Então, se eu contar com o Szoboszlai como lateral, você só tem um de 3 meio-campistas que estão que está realmente bem, porque o McAllister não está bem, o Wirtz só conseguiu convencer no jogo de Bundesliga, na Liga dos Campeões. Sei lá, mas o Curtis Jones, eu não consigo vê-lo como um cara titularíssimo nesse Liverpool. Então, eu acho que o pulmão, o motor do time não está bem definido. E Salah quando o abaixo. Slot, depois da derrota, aí quando você vai para outras posições, o Salah 2025 é um jogador Isso de tem jogadas, não é um impactado jogador também de jogos. bastante, né? Pois é, pois é. O Gakpo, ele faz gol, mas não consigo ver o Gakpo também. O Ekitike, que é quem está melhor, volta e meia é tirado do time. Tem muitos problemas, cara, muitos problemas. E, para mim, tem a Premier League, especialmente os adversários, nesse momento conseguiram encontrar um ponto fraco muito claro do Liverpool, que é você esperar a pressão e dar lançamento para disputar o rebote e sair num 4 contra 4, num 5 contra 5, num 3 contra 3 contra a linha de defesa alta. E o Slot não está conseguindo achar resposta. E não só não tá conseguindo achar a resposta, como está dando a resposta para os adversários, né? Não foi o Slot que tem Foi. algumas coletivas, né, que ele reclama da forma como o outro time vence dele. Ou seja, ele tá dizendo como você vence esse Liverpool. Então, o Slot tá um pouco perdido aí nessa história. E o problema é que na Premier League, você se perde um pouquinho, você perde a disputa pelo título. Que a gente E vê. Pode falar. não, e é justamente isso, da disputa pelo título, até como, mas, enfim, de certa forma, uma brincadeira, porque isso não significa nada, mas na Uhum. temporada passada, nesse mesmo momento da temporada, eu fui olhar, o Liverpool não era o líder da Premier League, mas tinha um ponto a menos do que o Manchester City. O City era o líder da Premier League após 9 rodadas na temporada passada. O que eu Não, acho o que Arsenal tem pode. uma chance de ouro nas mãos, tá? Sim, Exato, já Exato, tem porque os 4, outros têm exatamente. Tem uma oscilado chance de muito. ouro. É, Esse mas o momento, o Arsenal já Arsenal. teve isso também, né? É loucura o que pode acontecer com o Arsenal depois vai dizer que ele tem uma chance de ouro. Vamos ver. Realmente. Mas naquela temporada teve um problema grande que foi a lesão do Saliba, né? E aí entrou aquele que era do Ah, mas Gil, você falar que seu grande problema é a Robbie lesão. Rodin. Killior, Não, o Killior. era o outro, aquele bem alto, loiro, que é da base, Robbie Rodin, lembra? Ah, nossa, o Nossa, que Holding, era um nossa. desastre total. Um desastre, assim. Não tinha condição nenhuma de estar ali. Não tinha condição nenhuma. Ele se atrapalhava Não, todo em todo e jogo. o City virou a chavinha, né, naquela temporada. É, Aí ganhou os últimos 15. Eu não vejo esse City fazendo isso, eu não vejo esse é. Liverpool fazendo isso. Assim, né, o Arsenal, se fizer o que fez em outras temporadas, mesmo tropeçando, talvez consiga manter. Mas a gente está em outubro, gente. Tem 3 anos até o fim da temporada.